bom, cara, que tem um artista como você que, de uma forma corajosa... Meu povo, presta atenção uma coisa que eu vou dizer. Vocês estão olhando para um artista, o Rodrigo, que... Imagina o peso que ele teve no começo, como ele falou, que as pessoas muitas vezes elas são covardes de querer comparar. Eu já fui comparado com algumas coisas na televisão. Ah, ó, Geraldo, você quer imitar tal coisa? Você quer imitar alguém? Eu falei, não, eu quero ser eu quero ter o meu estilo na televisão, como entrevistador. Não, mas as pessoas muitas vezes elas colocam esse rótulo. Eu imagino, você teve medo dessa comparação, de falar, ah, espera um pouquinho, ele não dança igual o Michael, ah, imagina, ele não canta como, e depois eu quero falar isso com a tua esposa. Você teve isso, você conviveu com essa sombra da cobrança de falar, vão me comparar, e se comparar, que tem coisa que não é para comparar, não é para comparar. Não, no início eu tinha muito isso. E era um bloqueio que eu tinha porque me fazia não cantar, por exemplo. Eu tinha medo de cantar e as pessoas falarem, ah, mas não é. E aí eu precisei entender. Foi quando eu comecei a compor minhas músicas, na verdade, porque eu componho já há muitos anos. E se tornou um exercício de busca meu. Porque eu compunha, ia para o estúdio com o produtor, gravava e guardava. E eu fiz isso durante uns 9 anos. Gravava e guardava, gravava e guardava. E foi quando eu comecei a fazer isso que eu entendi que eu não vou poder ser o Michael, nunca. Eu sempre tive isso na minha mente, mas eu entendi que da mesma forma que se eu quiser ser o Geraldo, eu não vou poder ser o Geraldo. Porque só o Geraldo pode ser o Geraldo. E mesmo agora que eu estou fazendo o meu Michael só pode ser feito por mim. Então eu acho que quando eu entendi isso, esse peso e esse medo que eu tinha foi se tornando uma coisa um pouco mais fácil de lidar. E aí eu pude começar a ousar mais, ao ponto de poder montar o show, porque eu ficava, puxa, as pessoas vão no show, elas vão falar, mas tá horrível, não é o Michael. E eu sei que não é o Michael, eu sei que não é igual ao Michael. Mas eu comecei a entender que a arte, ela vive nas pessoas de alguma forma. Tem aquelas pessoas que só ouvem, que gostam de assistir. E tem aqueles que gostam de fazer. Então eu acho que essa honestidade comigo foi o que eu pude fazer, tornar isso uma honestidade com o público. E eu acho que o público, quando eles vão no show, eles sabem que não estão assistindo o Michael. Mas eu gosto de pensar que é como quando a gente vai assistir a Bela e a Fera. A gente sabe que não existe a fera. Mas se você sentar lá e se você for lá assistir com o coração aberto, durante aquelas 2 horinhas, você vai acreditar que existe uma fera. A mesma coisa do Fantasma da Ópera. Eu acreditei que a fera existia. Então, Eu até torci pela fera. Olha isso. Porque eu entrei na história. E quando eu fui te assistir, eu entrei dentro disso, daquilo que você estava proposto a nos dar. A emoção, o melhor da sua arte, porque você sabe fazer. Você se encaixou tão bem, mas se você não tivesse uma coisa chamada capacidade, meu querido, você poderia vir não só o coreógrafo do Michael, como outros. Não adianta, porque a dança é algo tão... eu estava com meu filho assistindo. Você viu aquele show do Michael em Budapeste, acho que foi em sim. 1992? 92. O que é aquilo? Eu via... Muito à frente do tempo. Então, alguém que empresta o seu corpo para isso, como você faz, não é comum. Como que você faz hoje a questão técnica da dança? Você estuda a dança até hoje? Qual que é o seu treino? Qual que é a sua... É constante, na verdade. Porque, primeiro que o nosso corpo, ele muda, né? Passa um ano, o teu corpo já não é o mesmo de um ano atrás. E você sente isso porque você dançou muito, você está envelhecendo. Então, você tem que descobrir novas formas de fortalecer o seu corpo para executar aquele movimento. Ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, quando você dança muito uma coreografia, você tem que estar muito atento para não criar um conforto. E você ficar confortável e aquele conforto acabar se tornando uma coisa em que a atenção, sabe? A atenção se torne secundária. Então você tem que estar sempre treinando, ensaiando, ensaiando. Então a gente tem sempre ensaio com o balé para que a gente possa manter a sincronia. A gente tem sempre ensaio com a banda. Para você ver, você assistiu o nosso segundo show. Esse ano, um pouco antes da pandemia, a gente fez uma coisa que, infelizmente, a gente não pôde mostrar para tanta gente porque o show parou. Mas a gente fez um show onde toda a parte técnica, da parte musical, tudo que era referente àqueles sons que o Michael tinha de metais, percussão, efeitos, tudo aquilo a gente conseguiu subir um nível a mais. A gente adquiriu um banco de áudio novo para o show. Então, a gente está sempre aperfeiçoando, fazendo programação de luz. E com a minha parte da dança e do canto, não poderia ser diferente. Eu vou praticamente semanalmente na fono, que é a Catiana, minha fono. Ainda faço aula de canto, sempre. Meu professor é um cara que ele se chama Rony. Ele é um cara que ele dá aula aqui no Brasil. É a mesma técnica que o Michael fazia aula. E é uma busca eterna, porque você nunca sabe tudo, né? O Michael, que era o dono dessa arte, que era o criador disso, ele continuava ensaiando, ele continuava estudando, ele continuava buscando um ideal de perfeição que só ele conseguia imaginar. Então, eu tenho que me cuidar e tenho que correr atrás disso de alguma maneira, porque eu tenho que surpreender o público de alguma forma. O que você mais se cobra? Na parte de performance? Sim. Eu acho que o que eu me cobro mais é conseguir conciliar o canto e a dança. De maneira que em alguns momentos eu não deixo a qualidade do canto cair, e em alguns momentos não deixo a qualidade da dança cair. Eu acho que buscar o equilíbrio é muito difícil. Quando você começou, eu falei assim, olha, o Rodrigo cantando, uau, porque dançar e cantar olha, realmente não é nem para artista, é muito difícil, é um dom, é um equilíbrio que você tem que ter, porque você imagina o teu corpo, juntamente com a tua voz, é mágico, é um poder que você adquire, de cantar já é difícil, dançar eu acho incrível o que um corpo consegue fazer. Quando eu fui lá no Teatro Bradesco, eu fiquei te olhando isso, falei, deixa eu ver a forma que o corpo dele se entrega para esse momento. E eu via que era uma entrega, Rodrigo. Falei, esse cara é sério, esse cara vai longe, não é um cara que não é um petulante, não, ele sabe, ele tá no caminho. Então é muito difícil essa coisa da dança e da voz. Não, e você tem que ter uma disciplina, porque quando você está em época de show, que tem show, né, todo fim de semana, você tem que saber que o que você come, o que você bebe, como você dorme, tudo isso influencia em como o seu corpo vai estar no dia do show. Então, não é nem questão de bebida. Eu não tenho o hábito de beber, mas, por exemplo, leite é uma coisa que, para mim, me faz mal. Então, eu tenho que saber dosar leite por causa de refluxo. A mesma coisa acontece com alguns tipos de comida que podem, sabe? Você acaba vivendo, é uma escolha, como eu falei. E você tem que saber que você escolheu e você tem que respeitar essa escolha, né? Eu vi uma entrevista outro dia do Chororó, que o Chororó ele falou que ele planejou a carreira dele até os 60 anos, porque ele falou que ele normalmente não vai em festa, ele não bebe, em função da voz. E aí ele falou que depois ele falou, eu não vou conseguir parar, eu vou continuar sem ir a festas, sem beber e tudo mais. Eu achei lindo, porque você tem artistas como, né, no Brasil a gente teve Calbi Peixoto, enfim, o próprio Chororó, a gente tem artistas que se dedicam a isso. E o Michael era essa pessoa também. É um cara que ele viveu para a arte. Eu acho que é um ponto muito, é um diferencial. E eu acho que eu busco isso, né,
Não, não que eu esteja neste lugar, eu busco este lugar. E